paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto você abre sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 1, eu quero externar meus agradecimentos. Estou agradecido a Deus por esta oportunidade de estar na casa do Senhor, em casa, adorando e exaltando o nome do Senhor com os nossos irmãos. Agradecer, deixar registrado o nosso agradecimento ao nosso pastor Carlos, que sempre tem nos permitido fazer uso dos nossos púlpitos para pregar a palavra do Senhor. Pastor Marcos e a todos os obreiros aqui também desta casa, amém? Atos capítulo 1, versículo 8, um texto muito conhecido da igreja do Senhor. Diz a palavra: mas recebereis a virtude, em outras traduções, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Antes de iniciarmos a palavra do Senhor, eu vou fazer algo, prometo que é a primeira e última vez que faço isso, porque tem gente que odeia. Vire para o irmão que está do seu lado, olhe bem para ele e diga assim: o Senhor Jesus te chamou para ser testemunha. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o ministério de Jesus, ele se inicia a partir de um milagre muito grande e muito conhecido de todos nós, lá em um casamento em Caná da Galileia. Diz a Bíblia que durante aquele casamento, o vinho acabou, ficou aquele desespero nos bastidores, todo mundo perguntando o que vai acontecer agora. O povo, os convidados não podem perceber isso. Vai ser um vexame, vai ser um fiasco. O que vai ser desse casal? O que vai ser desse noivo que vão dizer que ele não conseguiu sustentar a festa? Mas naquele dia, naquele casamento, havia um convidado que era Jesus. Maria, ao perceber o que estava acontecendo, vai até Jesus, lhe conta toda a situação, e os irmãos conhecem a história melhor do que eu. Jesus se apresenta, vai até aqueles garçons e dá uma ordem. A ordem de Jesus era: encham as talhas com água e sirva o povo. Eu já fui garçom, e eu fico imaginando como é que não foi a situação dentro daquela cozinha. Maria mandou obedecer, e a ordem do homem foi: encha as talhas com água e sirva. Eu fico imaginando os garçons enchendo aquelas talhas com água e perguntando e pensando: o que é que vai ser? Qual vai ser a primeira piada que vamos ouvir? Qual vai ser o primeiro comentário que vamos ouvir? O que vai ser desse casal depois dessa festa? Mas a grande surpresa foi que quando eles entraram no salão, começaram a servir as primeiras taças, não foi uma piada que ouviram, não foi uma crítica que ouviram, mas um elogio surgiu dizendo: já fui em muitas festas e o melhor vinho é dado no começo, mas este casal deixou o melhor vinho para o final da festa. Só nisso o texto já é maravilhoso, só nisso o texto já é poderoso, porque é Jesus iniciando o seu ministério, trazendo alegria a um casamento que estava fadado a terminar como um fiasco, trazendo sucesso a uma situação que estava fadada ao fracasso. Jesus está transformando água em vinho, tristeza em alegria. Mas algo me chama mais a atenção, porque eu fico imaginando o comentário de quem viu tudo acontecer. Porque no salão o comentário é: o vinho bom veio depois. Mas quem viu os bastidores e viu o que de fato aconteceu, pensou: ainda bem que este homem estava aqui. Quem é este homem? Não sei, mas ainda bem que ele estava aqui. E é isso que me chama a atenção. A presença de Jesus faz a diferença. O ministério de Jesus se inicia com ele apresentando o poder da sua presença, porque aquilo só aconteceu porque Jesus estava presente. Se ele não estivesse presente,
aquele casamento seria uma tragédia, mas ele foi convidado e o seu ministério inicia-se dizendo: quando eu estou presente, alguma coisa acontece. Aleluia! E este pensamento se arrasta para todo o seu ministério. Começa uma fama sobre Jesus. As pessoas começam a ouvir: Jesus está vindo para cá, então aqui eu vou ficar. Porque se Jesus está vindo para cá, alguma coisa ele vai fazer, ou alguma coisa muito interessante ele vai falar. E é por isso que uma multidão se arrasta, porque se espalha uma fama. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Onde Jesus está é sinônimo de milagre. Jesus está andando no meio da rua, era o meio da rua, uma multidão apertando muito. Talvez você já até tenha ouvido eu falar sobre isso, mas essa palavra, ela enche o meu coração. A multidão é muito grande, ao ponto de Jesus ser até limitado em seus movimentos. A multidão o aperta, o oprime, no meio da rua. Jesus tem um destino claro, a casa de Jairo. Jesus não tem intenção de fazer nada, a não ser chegar na casa de Jairo. Mas de repente, Jesus parou. Alguém olha e diz: Jesus, o que está acontecendo? Está passando mal? Não, alguém me tocou. Mas Jesus, a multidão te oprime, te aperta. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. A mulher se apresenta, uma mulher que está há 12 anos sangrando, uma mulher que já gastou todo o dinheiro com a medicina, e a medicina por ela não conseguiu fazer nada. Uma mulher que não tem saúde, não tem dinheiro, não tem relacionamentos, porque a tradição e a cultura impedia de se relacionar. Não podia nem estar naquele meio, mas ela ouviu falar que Jesus estava passando. E Jesus não precisa de um culto especial, como o pastor Gilmar já falou aqui. Jesus não precisa de uma estrutura. Jesus no meio da rua, numa multidão que o apertava, ele ainda tem poder. Só precisa ter ele ali. A tua casa pode até não ter estrutura, a tua família pode até não ter estrutura, não importa, para que o milagre aconteça, o importante é que Jesus esteja ali. A presença de Jesus é sinônimo de milagre, a presença de Jesus é sinônimo de restauração. Jesus olha para os seus discípulos e diz: eu preciso ir em Samaria. Os discípulos já conhecem Jesus, já sabem como ele é. Se Jesus quer ir para Samaria, alguma coisa ele quer fazer. A gente nem pode, judeu, a gente nem pode ir para lá, mas Jesus quer ir muito para lá. Vamos para Samaria, deve ter uma multidão para alimentar, deve ter uma obra muito grande para fazer. Jesus chega no poço de Jacó, se assenta, fala para os seus discípulos irem resolver as coisas, comprar coisas, fica sozinho. O sol está castigante. O que será que Jesus quer tanto fazer em Samaria? É uma multidão para alimentar? Não, de repente vem vindo no sol castigante o motivo que levou Jesus a Samaria. Uma mulher. Uma mulher, pastor Marcos, que estava cansada do julgamento, cansada da vida que levava, estava cansada das pessoas a apontar. Era por isso que ia naquele horário mais hostil para pegar uma água morna, mas ela estava cansada do que vivia, e chegando no poço, dá de cara com Jesus. E ela nem sabia ainda, mas tudo que ela precisava era só se encontrar com Jesus. Ela foi buscar água, voltou para casa totalmente restaurada, porque Jesus estava ali. A presença de Jesus é sinônimo do impossível se tornar possível. Os discípulos estão com Jesus no barco, as ondas começam a açoitar o barco, uma tempestade imensa começa a vir ao seu redor, ao ponto de assustar tanto eles que o texto diz: vamos morrer. Cadê Jesus? Dormindo. Alguém vai até Jesus, acorda Jesus e fala: Jesus,
Nós vamos morrer, Jesus. Levanta daí. Sai desse travesseiro. Ajuda a gente pelo menos a tirar a água do barco. Jesus olha para o tempo. Eu fico imaginando Jesus pensando: eles ainda não entenderam quem sou eu. Essas nuvens aqui foram criadas pela minha ordem. Esse mar foi criado pela minha ordem. Esse vento foi criado pela minha ordem. Eu vou mostrar quem eu sou. Jesus se levanta, vai até a ponta do barco e dá mais uma ordem: mar, aquieta. Vento, acalma-te. E a tempestade se acalmou. Porque a presença de Jesus faz o impossível. O diagnóstico é morte, mas Jesus ainda pode fazer algo. Já está no crack, Jesus ainda pode fazer algo. Pediu o divórcio, Jesus ainda pode fazer algo. É a presença de Jesus. João entende muito bem quem é Jesus. É por isso que ele inicia o seu evangelho diferente dos outros. Ele entende muito bem. Ele chegou muito perto. Ele se aproximou demais. Criou um relacionamento muito forte com ele. Então ele fala, ele declara no capítulo 1 do seu evangelho: ele é o verbo. A criação foi incrível, porque ele estava lá. Tudo foi feito por ele, por meio dele, porque a presença dele estava lá. A cruz é importante e grande, porque ele estava lá. Se fosse eu na cruz, a cruz não significaria nada, mas ele estava lá. Por isso que a cruz tem esse poder. E digo mais, o túmulo vazio tem poder, porque ele não está mais lá, porque a presença dele já se retirou e ele vive. Aleluia! Agora você entendendo o que é a presença de Jesus, você imagina chegar no capítulo de número 1 de Atos, você sendo discípulo, se acostumou a andar com Jesus, se acostumou a ver Jesus levantar coxo, levantar defunto, dar vista aos cegos, fazer mudo falar, e agora Jesus está indo embora. Imagina o sentimento. Os discípulos acabaram de ver Jesus voltar da morte, estão felizes, porque viram ele morrer de uma maneira horrível, mudo, calado. Isaías fala que ele foi desfigurado, e como um cordeiro mudo morreu naquela cruz. E agora eles veem Jesus voltando depois de 3 dias, com a chave do inferno e da morte na mão, como o leão da tribo de Judá. O coração dos discípulos está acelerado. Jesus voltou. Só que Jesus está indo de novo. Há um sentimento de órfão agora. Mas no versículo 9 do capítulo 1 de Atos, Jesus já foi. No 8, que foi o que lemos, Jesus dá a sua última palavra em terra. E a última palavra em terra de Jesus é: eu estou indo, mas recebereis poder do Espírito Santo. Sabe o que Jesus está falando? A minha presença está indo, mas João 14 diz que o outro Consolador virá. O Espírito Santo virá, da mesma essência, no mesmo cheiro, com o mesmo poder, com o mesmo calor, com a mesma unção, com a mesma autoridade. Não ficarão órfãos da minha presença. Ele virá e os encherá de poder. Chegamos em Atos 2. Em Atos 2 estávamos todos reunidos no mesmo lugar, orando a Deus, buscando a Deus, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estávamos assentados,
e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e eles começavam a falar em outras línguas. Alguém pergunta: o que é isso que eu estou sentindo? Eu ainda não sei, mas a presença que eu sentia do lado de fora, eu sinto do lado de dentro. Era o Espírito Santo de Deus. E eles foram cheios do Espírito Santo. O que sentiam com Jesus do lado, agora sentem com o Espírito Santo dentro. E esse Espírito Santo não deixa órfão a igreja. Dessa presença que estamos pregando até agora. Da mesma forma que onde Jesus estava era sinônimo de milagre, com o Espírito Santo também. Pedro está indo orar na porta do templo. Tem ali um coxo, acostumado a estar naquele horário, pedindo esmolas, porque era o que ele podia fazer. Os crentes iam para a oração, passavam por ele, davam esmolas para ele. Mas aquele dia ele encontrou um homem cheio do Espírito Santo. Na porta do templo Formosa, ele fez o que ele estava acostumado a fazer: cabeça baixa, mão estendida. Não olhava para quem dava, não olhava o que dava, cabeça baixa, mão estendida. Naquele dia ele não sentiu moeda cair, mas ele ouviu uma palavra. Cabeça baixa, mão erguida, ele escuta: olhe para mim. O coxo olha para cima, vê Pedro, e ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu fui cheio de algo que eu tenho para te dar. O que eu tenho eu te dou. Levanta, pega a tua cama e anda. O homem cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, milagres acontecem pela presença do Espírito Santo. Da mesma forma que Jesus era sinônimo de restauração, o Espírito Santo também. Romanos, capítulo 8, vou ler aqui com a igreja. Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 e 27. E da mesma maneira também, o Espírito, com letra maiúscula, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Esse texto é poderoso, irmão. A Bíblia está deixando claro, pastor Marcos, que a gente não consegue nem orar, que tem momentos que a gente não sabe nem como falar com Deus, que tem momentos que a situação está tão apertada que eu não sei nem como convém me relacionar, me aproximar dele e pedir algo dele. Não tem problema, o Espírito Santo Consolador, que restaura, se aproxima e com gemidos inexprimíveis leva ao Pai e intercede ao Pai, restaurando, consolando, trazendo paz para o coração aflito. A presença do Espírito Santo não nos deixa órfãos. A presença do Espírito Santo não nos deixou órfãos. É por isso que Jesus ele disse: vocês receberão poder e serão cheios do Espírito Santo. Por quê? E aí ele completa: para serem minhas testemunhas. Aqui Jesus está trazendo a identidade da igreja que iria surgir, que iria se formar. Uma igreja que testemunha. O Espírito Santo
traz a identidade de testemunhas para a igreja. Porque somente uma igreja cheia do Espírito Santo tem condições, vontade e força para testemunhar. Mas o que é ser testemunha? E agora eu vou com bastante humildade, porque nós temos homens do direito aqui. Mas para você ser apto a testemunhar, existem alguns requisitos. Isso já no jurídico humano. Existem alguns requisitos. Além de competência civil, ser de maior, essas outras coisas, existe uma que me chamou a atenção. Um requisito para ser testemunha: você tem que ter conhecimento direto dos fatos. Ou seja, você tem que ter presenciado o fato, ou ouvido o fato, ou visto o fato. Se você presenciou, viu, sentiu, experimentou, ouviu, você está apto a ser testemunha. Quando o Senhor nos chama, isso é Jesus que está falando, para sermos testemunhas, está implícito no texto, que nós iremos falar de algo que vimos, ouvimos, sentimos, experimentamos. Mas Abner, eu não andei com ele. É por isso que ele, o Espírito Santo, vem para me encher, porque ele e o Espírito Santo é a mesma coisa. E é por isso que ser testemunha é a maior evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Não é pular, por mais que sejamos pentecostais, eu sou muito e gosto muito, mas não é isso que evidencia estar cheio do Espírito Santo. Não são as lágrimas que evidenciam ser cheio do Espírito Santo, mas quem é cheio do Espírito Santo tem uma agonia para testemunhar sobre ele. Quem é cheio do Espírito Santo não consegue se conter, ele tem que falar sobre ele, ele tem que mostrar ele tem que trazer as almas para ele, é necessidade, porque ele ouviu, e aí fica difícil. Se eu não ouço a voz de Deus, como vou testemunhar sobre ele? Se eu não procuro ter experiências com Deus, como vou testemunhar sobre ele? Se eu não tenho uma vida de busca a Deus, como vou testemunhar sobre ele? Eu preciso me aproximar dele, eu preciso estar perto dele, porque a ordem dele é que eu seja testemunha. É por isso que vem esse poder, é por isso que o Espírito Santo nos enche, é por isso que o Espírito Santo encheu a igreja, para que daqui saiamos lá fora e em toda conversa eu fale dele. Fale ele para o vizinho, fale dele no trabalho, fale dele no ônibus, fale dele para aquele familiar que fica insistindo em não vir para a igreja. Não cansa não, fale dele, testemunhe dele, porque quem convence é ele. A nossa função é falar, a nossa função é sair, gritar mesmo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus restaura, e o Espírito Santo vai fazendo a obra dele. Posso orar com a igreja? Fique de pé nessa noite. O Senhor te chamou para testemunhar. Saia daqui com esta palavra e é uma vontade de buscar a presença dele para ser apto a testemunhar. Uma vida com Deus privada te dá condições de testemunhar. É aquele fechar da porta do quarto, é aquela oração na beira da pia, é aquele momento com você e Deus, com a leitura da palavra, que te torna apto a testemunhar, porque vai conhecendo ele, vai se entrosando com ele, tendo intimidade com ele, até o ponto que você está tão cheio dele, que você nem percebe, mas você só fala dele, você se aparenta com ele. Aquela igreja foi cheia do Espírito Santo, e é por isso que o termo cristão veio. Não foi a igreja que se chamou cristã, foi
Os gentios foram os de fora que olharam para a igreja e disseram: eles são cristãos, são pequenos cristos, se parecem com Cristo, só falam dele, vivem como ele, copiam ele. Os de fora vão começar a olhar para mim, olhar para você e reconhecer Cristo. Isso é ser testemunha. Vamos orar. Se você não souber, não tem problema, o Espírito Santo está aqui, a presença dele está aqui, ele vai interceder por ti nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos em tua presença nessa noite, louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Ouvimos a tua palavra, e pela autoridade desta palavra, Senhor, queremos pedir a ti, pela tua misericórdia, que o Senhor nos dê essa vontade, essa sede em te buscar, para nos tornarmos parecidos contigo, para nos tornarmos mais próximos de ti, para testemunharmos e levar o teu nome. Os tempos são difíceis, guerras estão acontecendo, o mundo está de cabeça para baixo. A presença da igreja na terra nunca foi tão necessária, e esta igreja nunca precisou tanto ser cheia do Espírito Santo. Então nos encha, Senhor, encha a mocidade, encha as crianças, encha as irmãs, encha os irmãos, encha os obreiros, que sejamos cheios da tua presença para testemunhar acerca do Senhor. Pai, é o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.